Fala galera, beleza? Meu nome é Moisés e hoje eu tô aqui para falar sobre um tema muito importante da tatu, que é o porquê você não faz uma única tatu. Por que você tem várias tatuagens e por que você conhece pessoas que têm muitas tatuagens e quando você pergunta para ela se já tá bom, ela sempre te diz: "Não, já tô pensando em fazer uma outra". Isso é o mais comum, tá? Hoje eu tô gravando aqui na estação antiga de trens de Jundiaí. Você pode perceber aqui, eu estou num ambiente diferenciado, eu estou dentro de uma cabine de uma locomotiva, tá? Então eu procurei um lugar diferenciado, encontrei esse pico aqui que é muito louco, é bacana demais, né? Você começa a rever as raízes, como era antigamente, né? E como a maneira com que as pessoas faziam as coisas, elas faziam para durar para sempre. Elas sempre queriam se apoiar em algo que fosse permanente. A tatuagem ela também tem esse sentido. Então por que nós fazemos várias, né? Por que que isso não para na primeira? Porque você não faz uma, se realiza e já se sente satisfeito, tá? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Uma das coisas é porque a tatuagem ela te deixa mais ela te faz sentir importante, diferenciado. A tatuagem ela eleva a tua autoestima, ela te traz uma certa segurança e uma liberdade de expressar quem você é. Tá, eu vou falar um pouquinho de mim. Quando eu quis fazer minhas primeiras tatuagens, eu sabia que eu ia encontrar uma série de conceitos para ser quebrados e eu ia precisar ter a minha identidade preparada para começar a ter a minha opinião e quebrar alguns conceitos que eram impostos, que até hoje é imposto, tanto pela mídia, tanto pelo governo, né, de que existia um padrão social, um padrão comportamental que eu precisava seguir. E na verdade isso nunca me atraiu. Eu sempre me senti especial e queria que isso ficasse definitivamente claro, não só para as pessoas, mas como eu também me sentisse livre para viver aquilo que eu sempre entendi, como eu me via como pessoa, como ser humano. Então, quando eu cheguei em casa, foi impactante quando a minha mãe viu, né? Eu ainda escondi dela por algum tempo a minha tatu, porque ela não ia aceitar. Eu já conhecia um pouco da personalidade da minha mãe, do jeito dela, então eu sabia que ia ser um choque. Eu esperei um momento, né, e ela acabou por fim vendo, eu nem percebi, eu já estava sem camisa, né, a primeira tatu que eu fiz foi nas costas, e aí quando eu percebi, ela falou, tava de noite, ela falou: "Filho, o que você fez aí e tal, o que é isso?" E aí eu comecei a trocar ideia e contei pra ela, né, e isso assim me fez bem, porque eu me sentia mais especial, eu me sentia que na verdade eu estava trilhando, eu estava começando a formar a minha identidade ali, sabe? Eu sempre gostei, e muitas pessoas têm tatus porque se identifica com esse lado que ela é especial, que ela não é só mais um numa multidão, né? Ela tem a sua identidade própria. Então a tatuagem me ajudou muito nisso e me tornou uma pessoa também apaixonada pela arte, que depois eu acabei conhecendo um pouco melhor sobre o que é tatuagem. Me tornei um tatuador, nem tinha essa intenção quando eu fiz a primeira, mas essa riqueza desse contexto do que é fazer tatuagem, do que é ter uma tatuagem, né, muito mais rico, né? Até gravando esse vídeo eu pude estudar um pouco melhor do meu comportamento, rever algumas coisas sobre o meu comportamento e entender que ela fez parte da construção de uma identidade que hoje eu tenho, única, e que me levou a ser alguém que tinha seus próprios conceitos de pensamento e que não precisava andar junto com uma massa para se sentir seguro, né? Então isso foi muito importante, ajudou bastante na minha autoestima, né? E agora eu quero falar o porquê você não para na primeira, porque você quer sempre fazer outras. Uma das coisas, das teorias aí é que a tatuagem vicia, né? E eu quero dizer para você que não tem nenhum tema comprovado, não existe nenhum estudo comprovado que diz que tatuagem ela vicia. Mas a gente sabe, quem tem tatu aí, quem tá me assistindo, quem curte aí, né, quem pensa até em fazer, já vou te adiantar, não é que ela vicia, é que ela gera muito prazer, né? Então a tatuagem, quando você faz, o seu corpo libera um neurotransmissor, é um hormônio que fica no sistema nervoso que se chama endorfina. A endorfina, ela causa algumas sensações em você. Entre elas, ela melhora o seu humor, ela melhora a sua memória, ela melhora o seu sistema imunológico. A endorfina ela é responsável por aumentar a nossa resistência e ela é responsável também por aliviar a dor. Então, quando você faz uma tatuagem, o seu corpo ele produz todas essas sensações
E a endorfina, ela é conhecida como o hormônio do prazer, né? Muitas pessoas experimentam esse hormônio em determinadas atividades, como corrida, como natação, tudo que você utiliza seu corpo, né? Ele gera, existem mais de 20 mil tipos de endorfina no corpo. E quando você faz uma tatu, ela gera isso em você, né? E o porquê sempre também estar fazendo outras tatuagens é porque o ser humano, ele gosta de impactar, né? Muitas pessoas têm esse desejo de impactar e de registrar, de marcar tempo, época, de se apoiar em coisas que são duradouras. A tatuagem é algo que, se você faz hoje, ela vai te acompanhar para a vida toda. Por isso, se você rever os assuntos que eu já lancei nos outros vídeos, ela te prepara para você fazer boas escolhas para o futuro. E eu quero dizer para você que a gente se sente melhor e mais capaz quando você encara a dor de uma tatu, que para ter uma tatu você tem que ser corajoso também. Por quê? Tatuagem dói. E isso te prepara para outras situações do dia a dia. Eu ouvi essa frase de um cara uma vez e ela ficou marcada em mim, né? O nome dele é André Meyer, e um dia, numa entrevista, ele falou que a tatuagem, ela te preparava para outras situações do dia a dia, e eu percebi que era real, porque eu lembro que as minhas primeiras tatuas eu fiz há mais de 20 anos, hoje eu tenho 37 anos, eu fiz há uns 22, 23 anos de idade, há uns 23 anos atrás. Então o conceito que se tinha de tatu era diferente do que é hoje. Hoje é muito comum você ver pessoas com muitas tatuagens e cada vez mais tatuadas em partes mais visíveis, tipo rosto, cabeça, mãos, né? Hoje é muito comum uma pessoa entrar no meu estúdio e de repente querer fazer sua primeira tatuagem na mão, né? Porque isso traz o sabor de uma liberdade de escolha que você tem, né? Então isso te torna também especial, te torna preparado para outras situações, na questão de aceitação, na questão de escolha profissional, na questão de você como ser humano, você determinar o seu caminho de sucesso e não depender que você precisa fazer parte de um sistema comportamental no sentido de aparência, né? Porque é um sistema hipócrita. Se ele for te julgar pela sua aparência, é sinal que ele não valoriza quem você é. Então eu me senti muito especial por saber quem eu era e poder ter a aparência que eu bem entendesse. A tatuagem ela sempre trouxe essa verdade para mim, e quanto mais pessoas muito tatuadas na minha época eu conhecia e conhecia um pouco do caráter delas, eu podia perceber, né, que a tatuagem ela não estava ligado, ela não tem associação ao caráter da pessoa, mas o caráter da pessoa é que determina quem ela é, independente da aparência que ela tenha. Então eu me senti muito bem, né, e eu quero incentivar você a fazer a sua tatu, porque você vai se sentir alguém muito especial, capaz de realizar coisas muito mais duradouras. É por isso que a gente faz tatus. Na verdade, psicologicamente está ligado a uma série de outros fatores. O ser humano, ele às vezes não gosta de pensar muito na morte, mas a morte é algo certeiro, né? Então ele gosta de se apoiar em coisas que são firmes, que dê base. A tatu é algo que vai te acompanhar para sempre, por isso eu deixo a dica, né? Faça com segurança, faça com consciência, beleza? Então aqui ficou a dica do porquê você não faz uma só, porque gera muitas coisas boas, e tatuagem com certeza é muito do bem. Eu te espero no próximo vídeo. Assine o nosso canal aí, página Tattoo Masters. No YouTube também você pode assinar para receber mais conteúdos, e eu te aguardo no próximo vídeo. Eu te vejo lá. Valeu, obrigado.